beleza? Vamos lá? Bora pra casa. Terça-feira, dia 23 de maio. Aniversário de uma grande amiga, queridíssima, comadre, madrinha de casamento, pessoa de alta patente, moral, intelectual, maternal. Diria que minha querida amiga Rubia Moreira Bertão é uma pessoa que qualquer aspecto que você analisar, ela se sai com enorme grandeza, né? Com grande impressão positiva, né? Como mãe, como profissional, como filha, como irmã, como amiga. Devo a ela um favor pessoal dos mais valiosos da minha vida inteira. Não posso falar aqui. Não que ela seja completamente responsável, mas me ajudou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Foi muito importante o que ela fez, o que ela falou. Não, agora você não pode ir. Se você fosse com ela, você atravessaria. Agora vai ficar uma de cada lado, se olhando e brincando. Ruim é isso, ó. Você perde um farol, você perde dois. E esse aqui é muito lerdo. Tarde bonita, muito bonita. Acho que o tempo fica bom nos próximos dias aí. Até aumentando a temperatura, inclusive, tudo. Notícias importantes aí. Também temporal, ou seja, pode ser que mude, mas minhas opiniões também podem ser que mudem, né? Então dei uma lida hoje à tarde. Em alguns artigos. Eu conto, eu sei quantos. E notícia importante aí, há um tempo atrás já foi importante. Devido às atuais circunstâncias, a gente nesse momento não liga muito. Tem só uma importância teórica, não prática. O deputado federal Paulo Salim Maluf já foi candidato à presidência da República, perdeu para Tancredo de Almeida Neves, avô de Aécio, senador digníssimo da República Federativa do Brasil. E Paulo Maluf foi hoje, acho que em última instância, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, condenado a 7 anos de prisão e afastamento do cargo. Nem eu sabia que ele ainda era deputado federal. Te juro, não imaginava, até porque a gente não o vê fazendo nada, nunca. Mas, enfim, o que me espanta é haver eleitor pro cara ainda. Não vai cumprir nenhuma pena, porque já tem 80 e tralalá,
Se eu não me engano, há uma brecha legal aí que não permite a maiores de uma determinada idade, não sei se é 80, 70, 75. Vai, filho. Nossa, vocês fizeram uma bagunça aqui. É muito carro, né? Mas é uma questão importante aí. Ele disse que vai jogar para a Câmara para definir cassação, inclusive. Já pensou no final da vida o cara ganhar uma cassação? Sei não, sei não. Hoje não tem mais tanta importância, né? A não ser o fato de que todo mundo também, para se eleger alguma coisa um pouquinho mais importante, precisou apertar a mãozinha dele. Mas relevância zero, não tem atuação alguma. Aí ele estava passeando e agora ele resolveu me passar. Babaca! Sabe por que é babaca? Porque não sabe nem fazer curva. Já não sabe normalmente. Com uma scooter dessas, uma scooter grande, scooter normal já não tem agilidade. A sua é grande. Mas, problema dele. O mundo inteiro pode me passar, só não pode se exibir comigo. Esse é o problema. Esse é um ponto. Aí tem outro. Tem alguns assuntos para lidar aqui. Um não tão grave e outro de enorme gravidade, para variar. Mais uma das decepções atuais. Bela moto. Uma reportagem sobre as novas estrelas mirins da moda. Mirim, você pode colocar bem abaixo de mirim, tá? Estamos falando de menininhas que têm as suas carreiras gerenciadas pelas mamães. A partir de 3 anos já tem as menininhas aí. Crianças lindas, lindas. Eu sou suspeito porque praticamente todas as crianças do mundo são lindas. Pega uma roupinha boa, ela tá bem alimentada, ela tá saudável, cabelo bem tratado. Pega uma criança que não é linda, me mostra, na mesma condição, né? Enfim, esse mundo descrito pelas mães, a jornalista, né? A reportagem, enfim, conversa com as mães para saber mais detalhes, né? E aí, bro, vocês vão, não vão? Como é que vocês estão aí? Nossa, cara, como você é chato. Deixa a gente passar, brother. Sai do meio. Enfim, esse mundo dessas glamorosas pessoas que nem sabem entender o que está acontecendo, bem descrito, muito bem colocado, pegando os depoimentos das mães, pegando uma impressão de alguns psicólogos. Enfim, antes da impressão dos psicólogos, eu estou aqui tentando entender o que está acontecendo, né? É assim, simples assim. Os pais colocam. Tudo começa basicamente assim.
Você está expondo seu filho nas redes sociais. E aí começa a fazer sucesso. Tipo assim, não vem me falar que é despretensioso. Vai, por favor, por favor. Você vai lá na Tip Top, compra um sapato e fotografa seu filho com esse sapato e coloca assim: olha que lindo, ganhou o sapatinho da Tip Top. Ninguém faz isso, né, cara? Eu tenho criança pequena, eu não coloco a marca do que eu ponho no meu filho. Enfim, né, sei lá, minha mulher também não, né? E em determinado momento a loja entra em contato, né? Escuta, você não quer que a sua filha seja uma modelo, uma modelo da nossa marca? Nós fornecemos o material. Cada lançamento nós mandamos os números para você e é seu. Inicialmente o pagamento é isso, é o próprio material. E aí a pessoa fotografa. Aí a mãe já cria uma conta no Instagram e passa a fazer a propaganda dessas crianças, a expô-las, não só aí, mas em eventos, lançamento, moda. Moda é mundo da moda, é desfile, nova coleção, kids não sei o que. Vão lá as crianças patrocinadas, tiram fotos, desfilam. Também tem sessões de fotos que vão, ou de filmagens, que passa horas lá, tal. As mães falam assim, a gente sabe que a criança tem o tempo dela, então ela também quer brincar, ela... Claro que sim, né, dona moça? E num primeiro momento não entende, com 3 anos de idade, 4 anos de idade, não entende mesmo o que está acontecendo. Tipo assim, perguntas pra mãe no tipo, mãe, por que ele sabe meu nome? Aí a mãe dá aquela explicação, por causa das redes sociais, filha. E aí, você já criou um mundo de glamour, né? Para uma criança que não sabe nem entender o que é um mundo de glamour. E não pode poder executivo, não pode. Não pode usar essas placas mais. Bom, acho que não pegou a câmera, mas um carrinho, até não é novinho não, esse cara pode ser até ilegal, usando aquelas placas do poder executivo. Enfim, e descreve com a naturalidade tão assim, sossegada da mãe, das mães, né? E até essas meninas já com 9, 10 anos de idade se achando sei lá, as novas Britney Spears, né? Que também não tem diferença alguma. E enfim, e aí me vem na cabeça, né? Conselho tutelar, pobre criança, ela tem um pai e uma mãe que se aproveita disso. Alguns pais já começando, não, vou fazer contrato com participação, já tendo todo um modelo de negócio. Normalmente a mãe para de trabalhar, né? E só tem a mãe, engraçado, dos 3 casos só tem a mãe falando. Bela moto. A mãe para de trabalhar e depois que acontece desse contato, ela passa a trabalhar como a manager da filha, né? Como o agente total do filho, da filha, né? É assim, cara, eu não tenho nenhum problema em ver uma foto de uma roupa de criança, de uma roupa infantil, num manequinzinho, num cabide. Eu imagino a roupa no meu filho, eu não acho que a criança que está vestindo tem grande importância para mim. Mas não que eu não acho bonitinho, eu acho lindo, acho lindo. Você pega na internet aí, tem vários, estão todos aí. Mas, fato, agora fato. Eu até coloquei isso no comentário lá.
que acontece? Esse glamourzinho, né? Essa coisa de criança tá num banner da C&A ali. Aí ela tá na C&A um dia com a mãe dela e tal. Aí algumas pessoas reconhecem, olha, é aquela menina daquele banner. E aí tira fotos, ou seja, é quase um mundo essa vaziez do mundo de celebridades. É quase isso, me dá um autógrafo, tira foto com meu filho, esse tipo de coisa. Cara, eu não sei. É assim, sem querer ser o conservadorzão da história, minha preocupação não é. Eu até compreendo, cara. Assim, vamos dizer, gerou uma grana, como é que você faz? O que eu faria se eu fosse pai da Maísa lá atrás, quando ela tinha 6 anos, 4 anos? Ela ganhava 20 mil reais por mês para apresentar lá o programa de desenho, de joguinhos e tudo mais. Ela não virou nenhuma doente mental, mas ela teve que se manter no, no, no show business, né? Ela não se desligou. Enfim, a questão é que eu levantei essa questão lá, eu coloquei isso. Cara, a gente sabe, tem um momento que normalmente a criança, na vida prática normal, ela no dia a dia, criança até certa idade, fofinha, bonitinha, bochechuda e tudo mais. E tem um momento em que a criança já não é mais tão bonitinha assim. Para os pais sempre será. Mas tem aquele momento que já não é mais, não é aquela coisa que chama atenção na rua. Nossa, como você é lindo, como você é linda. Toda criança tem uma decepção consigo mesma, uma mudança de comportamento. Eu, sem falsa modéstia, eu fui uma criança muito bonita. Eu era muito elogiado. E senti um pouco de falta mesmo. Me lembro quando esse período foi passando, foi encerrando. Aí, né? Para variar. E isso na vida normal, de uma criança normal, que brinca o dia todo, que vai para a escola, faz lição, que tem as obrigações e tudo mais. Imagina para uma criança que vive nesse mundo, nesse tipo de profissão. E o que vai fazer com a necessidade de se manter elogiado? Eu acho que existe um trauma muito grande no momento em que acaba isso, porque o show business não segura todo mundo, né? Não emprega todo mundo. É sempre um funil. Entra ali, tal, até porque, assim, eu... Nossa, cara. Tá olhando para um lado e entrando para o outro, velho. Tudo bem. Pediu desculpas. Eu tenho que desculpar. Sem xingar, sem nada. E a questão é assim, eu acho que cria um vazio psicológico, uma sensação muito ruim para a criança, quando ela perde esse mundo aí. Mas, brother, você vai andar ou não? Porque em algum momento ela perde esse mundo aí. Percebendo que ele é chato mesmo, hein? Não é muito confiável, não. Mas, enfim, é realmente muito preocupante. Eu realmente fico preocupado. Eu não gosto da ideia. Eu acho que não precisa ter ator mirim, cantor mirim, esses concursos de calouro, de talentos e de não sei o quê. Pior ainda, o de talentos, ainda há necessidade da criança se esforçar para fazer alguma coisa melhor que a outra. Um concurso de beleza, ou essas crianças que já têm a profissão de modelos, essa é a vaziez da vaziez, porque não há
nenhuma participação da criança em ser aquilo, em ter aquilo, enfim, né? Isso é bem perigoso para a cabeça da criança que vai se tornar depois um adulto. Depois essa criança será um adulto. Que tipo de adulto vai ser essa pessoa? Você pode achar que, não, o Sandy, a dupla Sandy e Júnior, o Sandy é ótimo, né? A Sandy e o Júnior são completamente normais, são. Mas eu não tenho dúvida que eles passaram por situações, por muita infelicidade na vida deles. Tudo bem, sempre tiveram dinheiro. E nunca precisaram dele, né? Essa é uma questão muito importante. Mas, assim, é muito preocupante para mim esse tipo de trabalho. Não é um trabalho escravo, mas é um trabalho infantil, no mau sentido. Psicologicamente, eu acho que isso arrebenta uma criança. Faz com que ela não seja um adulto psicologicamente saudável. Eu acho. Esse mundo de aparências logo no comecinho da vida é realmente muito preocupante. Para mim é realmente muito preocupante. Lamento que esse nicho, essa indústria, esse serviço existe. E que existam mães que realmente não se importem com isso. Eu entendo necessidade. Eu não entendo vaidade. Porque na verdade é uma vaidade da mãe. Uma pessoa escreveu muito bem colocado, eu nem li o completo comentário dela, mas ia no sentido: mamãe queria ser atriz, mamãe queria ser modelo, mamãe queria ser cantora, então vamos fazer a filhinha ser. A pessoa pode falar que não, mas existe internamente, intimamente, alguma coisa nessa mãe. Não é possível. Claro que isso não gera pessoas doentes psicologicamente, nada disso. Só que, na minha opinião, não é saudável. Outro assunto, rápido. Olha ele aí de novo. Tailândia. Tem gente que realmente consegue compactuar com uma falsa ideia de moralismo na Tailândia. Tailândia é aquele lugar que condena à morte traficantes. O tráfico de droga é considerado é um dos crimes que condena à morte quando comprovado, certo? Causou alguma comoção aqui no Brasil, mas já executou muito estrangeiro. Que são aqueles caras que são contratados como mula, vão para lá escondendo droga. Um dos brasileiros foi prancha de surf. O outro parece que foi equipamento de paraquedismo, alguma coisa assim. Você está percebendo que essas pessoas não são bobinhos ignorantes favelados, né? Eu não estou falando que está tudo certo, tá? Eu sou contra a pena de morte em qualquer episódio, não adianta. Eu não acho que o poder público tem o direito de matar as pessoas. O poder público tem que ter condições de cuidar das pessoas, de reabilitar as pessoas. Não sei como, mas é a obrigação dele. O poder público é eleito pelas pessoas, por todas elas, inclusive pelos malfeitores. Mas vamos ao que interessa. Então, muito imbecil circulando naquela época. Ele é santinho, leva pra casa. Não eram criminosos, cara. Eles estavam cometendo um ato gravíssimo. Gravíssimo.
gravíssimo. Deviam pegar uma pena muito dura. Mas foram condenados e executados. Com todos os apelos, os governos, publicamente, pedindo pela clemência do governo, e o governo tailandês. Depois de um tempo, eu acabei lendo algumas reportagens que me explicaram melhor o meu asco em relação a isso. Não se trata de não ter pena de ter pena de morte na Tailândia. E lá a lei funciona, hein? Sabe para quem a lei funciona lá? Basicamente no mesmo sentido daqui, tá? Teve um norte-americano que foi perdoado, foi inocentado. Não foi perdoado, foi inocentado. Sabe por quê? Antes do julgamento, eles cobram propina de quem puder para livrá-lo. Na verdade, tem muito caso lá de plantação de prova. Plantaram a prova no cara para ganhar uma grana com ele. Achavam ou sabiam que ele tinha dinheiro e foi. É um país extremamente corrupto. O poder público, a polícia, o judiciário, completamente corrompido. Amigo, vai morar lá na Tailândia. Vai lá comer enguia elétrica. Ai, que esse simplismo que me irrita profundamente mais uma vez, né? Mas enfim. E foi isso que aconteceu. Esses condenados não tiveram condições de pagar. E quando foi para julgamento, aí já era. Então existe muita corrupção, muita propina, muito incentivo a isso. Na cara dura, tá? E aí a Tailândia tem tem algumas coisas interessantes. É realmente um país que eu diria assim, o inferno chegou bem perto desse país. Por várias excentricidades, coisas malucas. Um país de maioria católica que, nas celebrações de Páscoa, os imbecis conseguem se crucificar. E saem em procissões crucificados. Vão lá, pregam as mãos. Não prega o pé não. Não prega o pé não, porque se pregar o pé daquele jeito, você nunca mais anda. É aquela coisa, eu faço um sacrifício. É a tal da tática do sacrifício. Esse Deus que eles acham que exige que alguém faça um sacrifício por ele, para que ele faça um sacrifício por nós. Mas enfim, é lá também que acontece isso. E cara, descobrimos uma coisa. Tem alguns estados, muito poucos, porque o país é basicamente de origem católica. É um católico meio frouxo, meio louco, né? Mas é. Porque a Igreja Católica nem permite esses tipos de flagelos aqui no Brasil. Quer dizer, teoricamente, né? Acho que não pode sair na mídia. Pega mal, né? E um estado lá, um dos estados lá, conseguiu fazer com que a sua legislação seja, nesse lugar, a maioria é muçulmana. Ai, que lindo, né, cara? É aquela coisa, você podia falar, podia ser pior, realmente podia. E aí ele te prova. Aí esse estado é regido por leis islâmicas. Legal, né? E aí tá lá a reportagem mostrando dois homens que foram denunciados à polícia por prática sexual proibida. Porque o Alcorão condena a prática homossexual. É aquela velha coisa, todo líder religioso está preocupado com o cu dos outros. Todos eles. E pelo menos o islamismo não disfarça, né? Não disfarça, não fica dando uma de moderninho. O que não alivia em nada a mentalidade imbecil, arcaica e idiota. E aí os caras estão lá na praça pública sendo condenados a 85 chibatadas. Mas para demonstrar um certo ar de clemência,
na interpretação legal, a cada mês que esse cara passa na prisão, ele tem direito a menos uma chibatada. Sabe quantos meses ele passou? 2. Então, ao invés de 85 chibatadas, ele ganhou o direito de receber apenas 83 chibatadas. E, claro, com direito a show, praça lotada, celulares devidamente como é que eu digo? Celulares ligados ali, câmeras a postos, e vamos lá. Com direito à torcida, a comemoração a cada chibatada, como se fosse um gol. Você não poderia, né, caminhão? Seria difícil para você sair um pouquinho, né? Enfim, ainda estamos em 2017, 17 anos depois do início do século XXI, nós já fomos à Lua, nós vivemos com conforto e com informação higiênica suficiente para vivermos muito mais, para nos entendermos muito melhor, para nos ajudarmos, para curarmos os problemas. Mas aí você tem assim. O problema não é que existe um poder executor disso aí. O problema é uma população que acredita nisso. A minha decepção é isso. Você tem ali uma praça, milhares de pessoas, 15, 20 mil pessoas, sentadinhas, tranquilinhas, com comentários bastante interessantes. Vai lá. Aê, meu, já entendeu para que serve? Tá. Aquela coisa bem medonha, bem ultrajante. Assim, a polícia invadiu a casa onde os dois estavam, na cama deles, dentro do quarto deles. A polícia invadiu com direito a serem filmados. Eles foram conduzidos por uma população para lá. É assim, né, cara? A gente tenta enxergar bastante coisa boa que nos fez chegar até aqui, do passado. Mas entre as coisas que nos fizeram chegar até aqui, também estão as coisas negativas que nos fizeram chegar assim, aqui, desse jeito. Você tem nojo de imaginar uma relação, ou de ver uma relação, um beijo entre pessoas do mesmo sexo, principalmente os homens, os mais hipócritas, né? Aqueles que gostam de falar assim, credo, ver dois caras se beijando, mas ver duas minas se beijando, fala assim, opa, podia participar, né? Então, não dá para ficar explicando muito o que esse tipo de fato me causa, me corrói, me decepciona. Porque o ser humano tem uma mania de negar a sua inteligência e de se bastar como um perfeito de um burro. Mas assim, eu tô ofendendo muito esse animal. Tô ofendendo muito o animalzinho da família dos equinos. É assim, não se trata de apoiar, se trata de não perturbar. Não enche o saco de quem não tá te perturbando, de quem não tem nada a ver com a tua vida. Não enche o saco. Não use dogmas imbecis
pra dar uma de alguém que tenha moral superior ao outro porque você lê um livrinho lá e pratica o que tem naquele livrinho, que há milhares de anos atrás escreveram ele para que você fosse um imbecil. Sempre. Eu termino chegando aqui em casa com essa imensa tristeza de pensar no que esse tipo de atitude inútil pode fazer com o nosso planeta. Tem gente que quer fechar o olho, taxando de uma prática, como é que se diz? Taxando de uma... Bonitinho. Eita, tá tudo apagado, por quê? Ih, minha mulher não tá aqui, por quê? Aconteceu alguma coisa? Acompanha aqui, né? Não. Ela não ligou, não falou nada. Deve ter passado em algum lugar. É uma constatação realmente muito triste que eu tenho em pensar que a gente já usou o que esses dogmas e preceitos, já se beneficiou disso durante um bom tempo. Está na hora de começar a descartá-los com mais brevidade. Tira isso da frente. Um abraço, até mais.